Vai colocar aqui no quadro, não? Ah, o Vinícius está intertido ali. Não dá para ter 10 Vinícius, né? Tem que ter um Vinícius só. Glória a Deus. Amém? Jonas, capítulo 1, do 1 até o 5. A hora que você falar que está pronto, Vinícius. Vamos, Jonas, capítulo 1, do 1 até o 5. Que diz assim, posso ler? Tem alguns irmãos ainda folheando a Bíblia. Antigo Testamento, próximo de Miqueias. Depois Obadias. Está lendo, vamos esperar, aguardar. Glória a Deus. Quem crê na bênção de Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Jonas, capítulo 1, do 1 até o 5. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podemos? Amém. Aleluia. Jonas, capítulo 1, do 1 até o 5. Nós vamos falar sobre os efeitos da desobediência. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ler aqui no telão melhor? Pode ser? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Amém. Você que está na tela aí, se você perceber que esse conteúdo é importante, divulgue a palavra do Senhor com triplo C. Curte, comente e compartilhe. O Evangelho precisa ser anunciado. Amém? Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, pedimos que o Senhor direcione este culto, falando ao nosso intelecto também, e não seja o que queremos ouvir, mas o que o Senhor tem a nos dar, a nos passar, através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por tudo que ouvimos até o presente momento, mas, ao mesmo tempo, precisamos, ó Pai, nos envolver com o Teu Espírito Santo. Abençoa a palavra que será ministrada, que será falada, através do nome de Jesus e pelo nome de Jesus. Que essa palavra venha alcançar muitas vidas, que essa palavra venha alcançar muitas famílias e muitas pessoas que necessitam ouvir para a honra e a glória do Teu adorável e santo nome. Amém. Amém. Amém? Queridos, nós vamos falar sobre os efeitos da desobediência. Essa história desse grande profeta Jonas chama muito atenção porque Jonas foi muito observado pelas igrejas, pelo cristianismo, é muito pregado, é muito falado, mas hoje nós vamos falar de uma maneira diferente. Como? Por que maneira diferente? Porque muitas pessoas pegam essa parte de Jonas e falam a respeito somente do chamado. Nós vamos falar sobre os efeitos da desobediência, que muitas das vezes a obediência ou a desobediência, ela gera prejuízo para um, para dois, para três e para muitos. Então, é como se fosse uma bola de neve, vai gerando problemas atrás de problemas.
Então, o que nós entendemos quando nós lemos esse texto aqui, importantíssimo? Ou melhor, o que nós aprendemos? O que nós aprendemos? Primeiro, a desobediência, ela gera desintimidade com Deus. Amém? Por que a desobediência gera a desintimidade com Deus? Quando olhamos para o texto, nós lemos que alguém estava atrapalhando a navegação. Alguém do qual nós estamos falando, que era o profeta Jonas. E por que o profeta Jonas estava atrapalhando a navegação? Porque Deus colocou uma incumbência nele de ele ir e anunciar o evangelho na cidade de Nínive. Que a cidade de Nínive fazia pirâmide com as cabeças das pessoas. A cidade de Nínive matava as pessoas e empilhava cabeças. E Deus ordenou para que Jonas fosse pregar na cidade de Nínive, e ele pegou trajeto contrário e foi para Tarsis. O texto não diz por quê. Por que ele fez isso? Por que essa ousadia dele? Mas ele fez. A ordem de Deus era para ir para Nínive. E ele foi para Tarsis. Então, como eu havia dito para vocês, a desobediência gera desintimidade com Deus, quebra a intimidade com Deus. Além de quebrar a desintimidade com Deus, eu quero dizer para vocês que Deus permitiu que os marinheiros percebessem que alguém estava errado no navio. E o que chama a atenção é que eles pegaram as cargas e jogaram para fora. E Jonas lá, tudo tranquilo, sossegado, não se incomodava com o que estava acontecendo. Até que alguém chegou aí você vai ficar aí fazendo o quê? Qual é a sua postura, qual é a tua atitude? Entendemos que o navio estava quase arrebentando. O texto diz que o navio estava quebrando, o navio estava arrebentando e ia naufragar. Ia naufragar. Então, eu posso falar para vocês, ou melhor dizer para vocês, que o que gerou desintimidade com Jonas não afetou somente Jonas, afetou agora os marinheiros. Porque os marinheiros, eles começaram a apelar com Deus deles, para ver quem é o culpado. Por que isso está acontecendo? É bem provável que eles estavam acostumados a passar por esse local e não existia esse tipo de tempestade. Então eles queriam achar um culpado. Vocês estão comigo aqui? Amém. Então, o que chama atenção ainda mais nesse texto? O que chama atenção nesse texto? A Bíblia fala assim, que por essa razão vem de Deus a ira sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, verso 6. Nós não podemos, em hipótese alguma, desobedecer o que Deus fala para nós fazermos. Amém? Se Deus ordenar para nós fazermos uma coisa, nós temos que fazer. Por quê? Porque o preço da desobediência gera perigo. O preço da desobediência gerou falta de intimidade com Deus. O preço da desobediência gerou perigo. Quando eu falo de perigo, eu estou dizendo o perigo que as pessoas que não tinham nada a ver com Jonas passaram a sofrer. Olha só, por causa da desobediência. Além do mais, quando a pessoa não obedece o que Deus manda, o que Deus ordena, a pessoa paga o preço. Mas eu não quero entrar nesse mérito da questão, mas eu quero dizer para vocês que há umas pessoas dentro das Escrituras Sagradas que também pagaram o preço pela desobediência. Vamos pegar o exemplo de Caim no Antigo Testamento, em Gênesis. Depois saímos de Caim, vamos pegar os exemplos também de Sansão, que também pagou o preço pela desobediência. Nós já sabemos da história, eu quero salientar para vocês que os 2 olhos deles foram perfurados porque o pai dele, a mãe dele ou os pais deles aconselharam: não vai casar com uma mulher que não pertence ao nosso povo. Tem que casar com uma mulher que pertence ao nosso povo. Ele obedeceu? Não. Pagou-se o preço. O preço por quê? Da falta de obedecer os seus pais. Então gerou ele o quê? Gerou perigo. Gerou o quê? Um perigo eminente.
Amém? Não tem só Sansão. Tem também o exemplo de Datã, Coré e Abirã, que também se rebelaram e desobedeciam sempre o que Deus falava para Moisés. Eles eram um grupo ou uns familiares que estavam sempre contra, ou meneavam a cabeça, ou gesticulava, ou fazia alguma coisa contra Moisés para dizer: não concordamos com o que Moisés está fazendo, não estamos de acordo com a atitude ou como Moisés está sendo usado. Saindo de Moisés, nós vamos lá para o Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, falar de Ananias e Safira, Atos capítulo 5, quando nós observamos Ananias e Safira também pagando o preço pela desobediência eminente. Amém? Amém. Amém? Amém. O barco estava despedaçando. Trouxe perigo para todos os marinheiros. Como eles estavam seguros todo o tempo. Mas a partir do momento que Jonas estava no barco ou no navio, entendeu-se que algo estava errado. Olha o preço que gera a desobediência. Amém? Glória a Deus. Temos que estar obediente ao Senhor, mesmo nós passando por algum processo que Deus quer que nós passamos. Às vezes passamos por algum processo e nós não entendemos o que Deus está querendo de nós. Mas se nós obedecermos, fica mais fácil de nós entendermos o que Deus quer de nós. Hoje nós não vamos destacar, mas brevemente ou futuramente iremos destacar alguns homens de Deus que se destacaram por obedecer ao Senhor. Amém? Amém. Sim ou sim? Sim. Sim ou sim? Sim. Jonas não estava no centro da vontade de Deus. A coisa mais ruim é quando o crente não está no centro da vontade de Deus. Porque ele podia entender, se ele estivesse no centro da vontade de Deus, Deus estaria cuidando de tudo. Deus estaria cuidando dele. Mas a falta de não estar no centro da vontade de Deus gerou isso. A Bíblia diz assim, lá em Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o temem e o livra do mal. Por que Deus não guardou Jonas? Porque Jonas não estava no centro da vontade de Deus. Então o preço da desobediência trouxe problemas para Jonas. A desobediência, ela gera medo e falta de direção. Olha só. A desobediência gera medo e falta de direção. Foi o que aconteceu com Jonas. Era para onde? Ele ia para onde? Para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. O que gerou nele? Medo. Falta de direção. Muitas pessoas estão na igreja nesse mesmo jeito. Por quê? Não obedece à voz de Deus, não tem direcionamento. Hoje de manhã, o presbítero Elias pregando, falou a respeito de Adão. Adão, por ter desobedecido, que é um dos primeiros, o que gerou nele? Medo. Ele quis fazer o quê? Se esconder de Deus. Então, a desobediência gera medo e falta de direção. A voz de Deus soava no jardim. Adão, Adão, aonde tu está? Cadê o Adão? Já tinha desobedecido. Amém? Amém. Agora tem uma coisa que me chamou a atenção. Como estavam as condições psicológicas e emocionais dos marinheiros. Porque a falta de obediência gera problemas emocionais e psicológicos. E as pessoas começam a apontar e acusar o diabo, como se o diabo fosse culpado pelos problemas psicológicos. Não. Pelos problemas emocionais. Não. A falta de, ou melhor, a desobediência gera problemas psicológicos. Também. E emocionais. Talvez não com Jonas, mas com os marinheiros. Por quê? Os marinheiros queriam achar o culpado. Eles tiveram medo. Por que eles recorreram? O texto aqui diz que eles recorreram ao Deus. Está até em minúsculo. Por que eles recorreram a Deus? Porque eles entendiam que o Deus deles podia salvar, que o Deus dele ia dar livramento, que o Deus deles não ia permitir que o navio ou o barco afundasse. Mas estava quase quebrando. Então, a desobediência gera medo, ou melhor, a desobediência
faz com que as pessoas tenham problemas psicológicos e os tripulantes emocionais, e os tripulantes do navio tiveram isso. Quando você vê alguém com falta de direção, é porque a pessoa muitas das vezes tem o quê? Medo. Medo. A ordem de Deus para Jonas era para ir para onde? Para Nínive. Ele, com a sua própria ousadia, quis ir para Tarsis. Fez o certo? Não, não fez o certo. O que nós aprendemos? Com Deus nós temos que fazer o que é certo, não fazer o que nós queremos. Vivemos uma época que as pessoas querem fazer de Deus o que elas acham importante fazer ou o que elas querem fazer. E não é assim. Muitas vezes nós ficamos, sim, suscetíveis ao medo. Os problemas fazem nós terem medo. Ficamos suscetíveis ao medo e vivemos sem direção. Mas nós não podemos se entregar. Os tripulantes não sabiam o que iam fazer. Por que optaram em pegar Jonas e jogar ele fora do navio, jogar ele fora do barco? Como dá a entender, ou deixa entender, que Jonas era o problema. Assim acontece com todos os filhos da desobediência diante de Deus. Não vamos ser desobedientes diante de Deus. A Bíblia diz assim, lá em 2 Timóteo 1,7, que Deus não deu a nós espírito de medo, mas deu a nós espírito de poder e equilíbrio e amor. Amém? Amém. Então todo cristão, ele é equilibrado, ele tem que deixar de ter medo. Hoje nós vemos pessoas, se apagar a luz da casa, tem medo. Eu durmo de luz acesa. Eu vejo um monte de crente assim. Nós somos crentes em Jesus. Por que medo de apagar a luz? Amém? Amém. Cristão não pode ter medo. Tem crente até, a gente fica até meio assim, mas medo de barata. Tem crente que tem medo de barata. Amém? Amém. Nós não temos que ter medo de nada. A Bíblia manda nós temer o que mata a carne. Temer o que mata o espírito. A carne não. Amém? A carne para nada vale. A desobediência gera falta de responsabilidade. O que é responsabilidade para com Deus? Glória a Jesus. O que é falta de responsabilidade, falta com Deus? É quando não se tem compromisso. Assume o compromisso, eu sou cristão, levanta a mão ou vai na frente, eu quero Jesus, eu recebo Jesus, mas não consegue honrar o compromisso com Deus. Enquanto o navio, todos faziam de tudo para amenizar a situação, o enviado lá estava tranquilo, sossegado, como nada tivesse acontecido. Ou isso não está acontecendo nos nossos dias? Jonas dormia profundamente. Não tem muito cristão que está na igreja e está dormindo profundamente? E os sinais acontecendo, as coisas ocorrendo, a desobediência gera também a falta de fé, a falta de responsabilidade e a falta de compromisso com o Senhor. Sim ou sim? Às vezes os crentes são desobedientes e saem mais alheios às coisas do que as próprias pessoas que não são cristãs. Amém? Prosseguindo. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus! Só depois que os obedientes foi tirado do navio, que a situação ficou amenizada. Só depois que o desobediente foi tirado do navio, as coisas voltaram ao normal. As coisas voltaram ao normal. Foi retirado o desobediente. Quando Adão, Deus colocou no jardim anjos, que ninguém podia entrar, ninguém podia sair, o jardim voltou ao normal. Quem era o desobediente? Adão. Amém? O que nós refletimos nessa palavra desta noite? Que lição ou de aprendizado nós tiramos? Devemos obedecer a Deus e compartilhar as coisas boas de Deus com aqueles que querem coisas boas. Que nem todos que estão na igreja são crentes. Nem todos que estão na igreja são obedientes.
Não podemos confiar em qualquer um. Não se sabe como Jonas entrou no navio. O texto não diz como ele entrou, como ele ficou lá dentro, mas ele estava lá. E ele era o problema. E às vezes, na igreja, o problema é o desobediente. O desobediente atrapalha. O desobediente